Oi, Bárbara de novo. Muito feliz de estar aqui com vocês outra vez. A gente hoje vai falar sobre como é que funciona o nosso cérebro em termos de emoções, como é que as pessoas sensíveis reagem às situações em geral e um pouquinho sobre alguns detalhes sobre esse contexto e como é que isso funciona na nossa vida real, no nosso dia a dia. Eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir esse pedacinho, que como que tudo que acontece na nossa vida, a gente está exercendo uma atividade que tem a ver com a forma como a gente aprendeu a viver. Então ninguém nasce sabendo viver, obviamente, e a gente aprende de acordo com o que as pessoas nos dizem, com o que a gente aprende na escola, com o que os nossos pais fazem dentro de casa e na rua, porque às vezes eles se comportam diferente, com pessoas de referência, tios, professores, amigos, vizinhos, etc. E aí o que que acontece? A gente aprende esses mecanismos todos e depois sai a vida fora exercitando essa mesma coisa que a gente aprendeu, meio Ctrl+C, Ctrl+V, sem saber o que a gente está fazendo exatamente. E por isso que às vezes a gente tem os mesmos resultados, sabe? Tipo, a vida vai passando, a gente se comporta da mesma forma, obviamente tem o mesmo resultado, e aí parece que você está repetindo um padrão, entre aspas. Você está repetindo, mas assim, o que eu quero dizer é porque parece que mas porque, na verdade, tem um motivo para isso. Isso não é um motivo, isso não acontece do nada, isso não acontece sem razão de ser. E é isso que a gente vai explicar aqui hoje. O que acontece? Quando a gente. Normalmente as coisas acontecem quando a gente é pequeno, tá, gente? Algumas religiões, assim, eles dizem, inclusive, que a gente aprende na infância o que a gente vai. Como se fosse uma lembrança do que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, os nossos traumas, tudo que a gente é colocado a teste, ou sofrimento, ou dificuldade, quando a gente é pequenininho, é o que faz a gente, depois que a gente cresce, saber para onde que a gente vai. Então, por exemplo, uma pessoa que cresceu num ambiente muito perigoso, vamos supor, os pais às vezes brigam muito, ou em um ambiente perigoso mesmo, tipo, às vezes alguns bairros são mais complicados e tal. Essas pessoas, normalmente, elas se desenvolvem em pessoas muito sensíveis. O que isso significa? Significa que ela é como se fosse aquele agente do filme que é treinado para poder ficar prestando atenção em tudo. Que ele entra no restaurante, sabe onde estão todas as saídas, aonde quem está sentado aonde, como é que as pessoas estão se comportando. Ele não faz isso, ele faz isso porque ele precisa identificar perigo, isso não é um hobby. Mas o que acontece com as pessoas que crescem em ambientes perigosos ou complicados? Elas fazem no cérebrozinho delas esse mesmo mecanismo. Então, qualquer situação que elas vão enfrentar, elas partem do princípio que aquilo pode dar errado, inconscientemente. Que aquilo pode dar errado e que ela precisa estar preparada. Que ela precisa fazer alguma coisa. E aí o que ela se torna? Uma pessoa defensiva. Ela começa a se defender da vida, às vezes muito antes até do problema acontecer. Então ela fica insegura, ciumenta, ela busca informação o tempo inteiro, ela faz aquele negócio que as pessoas dizem também sobre a profecia, que você mesmo cumpre a sua própria profecia. Você acredita tanto que aquilo vai dar errado, você acredita tanto que teu namorado vai te trair, você acredita tanto que aquilo vai acontecer, que acontece. E na verdade não é só porque a energia que você está colocando para fora e para dentro, não, tá, gente? Isso aí, o que acontece nesse caso é porque às vezes a gente meio que sabe o que está acontecendo. De novo, o nosso computadorzinho, o nosso cérebrozinho, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que o nosso comportamento tá colocando para fora, e ele consegue fazer uma matemática onde que ele entende o que vai ser colocado para dentro. Então, quando a gente tem uma vida onde que a gente faz escolhas ruins por algum determinado motivo, pode ter sido até por isso, você trouxe essas informações de quando você era pequeno, você aprendeu a se defender, e você fez escolhas sempre na defensiva, e aí você acha que você estava fazendo o melhor que você podia, você estava mesmo, mas e aquilo pode ter trazido um output ruim, a sua vida vai refletir aquilo. Ah, tá. E agora? Agora é o seguinte, agora é a gente aprender, agora que já está grande, aprender a ser mais consciente. O que isso significa, gente? Eu vou falar isso numa palavra: recalibração. A gente precisa recalibrar o nosso cérebro para ele poder aprender a sentir as emoções e a entender as emoções outra vez. Então, nem todas as vezes que você se sentir rejeitado, você está sendo rejeitado. Nem todas as vezes que você se sentir mal ou agredido, você está sendo agredido. Nem todas as vezes que parece que as coisas estão de um jeito, é daquele jeito mesmo. Então, a gente vai precisar exercer um novo hábito,
que é se perguntar e tentar ver os detalhes, ou perguntar para pessoas próximas de vocês, amigos, olha, eu passei por essa situação, qual que é a sua leitura? Você vai começar a descobrir que as pessoas têm leituras diferentes para a mesma situação. E é muito diferente, não é pouco diferente. Então, uma situação onde você se sente mal, que você acha que tá dando tudo errado para você, ou que as pessoas estão te recriminando, ou qualquer coisa assim, você de repente vai ver que não é nada disso. Às vezes as pessoas estão tentando te ajudar. E você acha que porque elas estão dando palpite, entre aspas, na sua vida, que elas não estão tentando te ajudar. Que elas estão, na verdade, tentando te atrapalhar ou estão te perturbando. E não é isso que acontece. Então, assim, recalibração. Sentir uma emoção e essa emoção é uma emoção negativa ou até positiva, porque positiva é importante, para evitar compensações, principalmente do ego. Às vezes, quando a gente sente uma emoção muito boa, do tipo assim, nossa, eu consegui fazer esse trabalho sozinho, eu sou foda, ou qualquer coisa assim, isso normalmente vai pro ego, e aí quando você se sente foda e se sente arrogante, acaba manifestando um comportamento meio arrogante. E aí, na hora que você combina isso com arrogância, não fica legal. Você tudo bem você saber quem você é, você saber a sua força, você saber a dificuldade que você teve para chegar ali. Mas tudo que a gente precisa de aplauso e que a gente precisa que as pessoas, muito obrigada, nossa, você é demais, ou que você mesmo precisa se sentir olhando no espelho, nossa, porque eu fiz isso, porque eu ganhei isso, porque eu fiz tanto dinheiro, porque eu não sei o quê. Toda vez que você precisa disso, gente, é mecanismo compensatório. Isso significa que a sua autoestima não tá legal, se a sua vida não tá legal. Quando tá tudo legal, você não liga para isso. As pessoas podem te pedir favor sem nem pedir por favor e obrigada, que para você não faz a menor diferença. Elas podem pisar no seu pé e não pedir desculpa, que para você não faz a menor diferença. Você sabe que aquilo foi sem querer, entendeu? Então, nesse caso, gente, é a recalibração que a gente precisa fazer para poder tirar esse cacuete da gente olhar o mundo como se o mundo estivesse agredindo ou fosse um perigo o tempo todo pra gente. É só um treinamento do cérebro. Isso eu acho que é uma boa notícia, pelo menos quando eu aprendi isso, eu achei que era uma excelente notícia. Então, se eu posso treinar o meu cérebro, se eu posso muscular o meu cérebro, como a gente vai para academia e melhora o nosso corpo, por que não? Não existe não existe condenação, é isso que eu tô querendo dizer. Não é porque a vida sempre foi assim até agora que ela vai continuar sendo assim, sabe? A gente pode mudar. E eu sou, tipo, super referência nisso, porque eu mudei a minha vida completamente e continuo mudando. E tô super aberta a mudar mais se precisar, porque a ideia é melhorar, gente. E melhora mesmo. Quando você melhora, quando você olha para você e presta atenção no que você pode fazer melhor, no como você se cuida, tudo melhora junto. Tudo, absolutamente tudo. Vou falar uma coisa super importante. Esses mecanismos a gente normalmente cria por proteção. E isso é uma razão legítima, né? A gente quer sobreviver, quer viver. Então, o que acontece quando a gente se sente ameaçado? Mesmo que a ameaça nem esteja lá, como eu falei, mesmo que seja uma coisa que seja da sua cabeça, da sua interpretação, você vai precisar fazer alguma coisa. Então, eu não estou falando para você não sentir essa emoção. Você vai sentir essa emoção, mas você vai questioná-la. Será que é isso mesmo? E aí, você vai começar a descobrir que muitas das coisas que você acha que é a sua personalidade, que é só o jeito que você é, na verdade são cacoetes. São só formas que você foi treinado para poder fazer. Eu vou falar uma coisa muito interessante aqui, gente. A gente se acalma do jeito que os nossos pais acalmavam a gente quando a gente era pequeno. Então, por exemplo, se seus pais te davam presente, você vai sair para comprar presente para você ou para os outros. Se seus pais te davam comida, você vai comer. Se seus pais bebiam, você vai beber. O que os seus pais faziam, ou te faziam fazer junto, ou te mostravam, ou te inspiravam a fazer, vai ser a forma que você vai se acalmar hoje. Então, às vezes as pessoas gritam, às vezes elas descontam nas outras pessoas. Achar isso é importante porque, como eu falei, é Ctrl+C, Ctrl+V de uma situação que fizeram com você lá atrás e você só está repetindo, sem pensar. Eu vi um trabalho que diz que 95% do tempo a gente tá agindo no inconsciente. O que significa que a gente só tem controle da nossa vida 5%. O que é ridículo. Porque, assim, a gente é quem colhe os frutos e os problemas das nossas ações. Então, não é certo eu agir de uma forma inconsciente e depois colher isso. O melhor é se eu conseguir ficar consciente no momento de uma forma que eu escolho o momento. Eu escolho o que está acontecendo ali. Então, eu escolho o que eu como, eu escolho onde eu vou, eu escolho o que eu visto, eu escolho o que eu falo.
E isso é muito importante, por mais difícil que seja. As pessoas falam assim, é muito ruim ficar escolhendo as palavras para falar. Gente, comunicação é importante e ela é o que o outro entende e cada um vai interpretar de acordo com a sua própria vida. Então, se você tem todo o interesse que a comunicação chegue, sim, é importante você escolher as palavras. Isso é respeitoso, porque você quer que eles façam a mesma coisa. Você não quer que a pessoa te dê um recado de qualquer jeito, que você interpretou de qualquer jeito, e você tomar ação de qualquer jeito em cima disso. Não é legal. Então, se você quer que as pessoas tenham cuidado ao falar com você, tenha cuidado ao falar com as pessoas. Isso é importante. Um outro mecanismo super interessante é que toda vez que a gente se sente mal, o nosso cérebro cria um outro mecanismo para poder fazer a gente se sentir um pouquinho melhor, que é julgar os outros. Ele vai pegar e vai fazer você ligar a televisão, começar a ver um monte de notícia ruim, para você achar que a sua vida está melhor do que o pessoal que está lá na guerra. Só que isso, gente, é só uma válvula de escape. Ou quando você julga o vizinho porque ele comprou um carro novo laranja ou com uma cor qualquer que você acha estranho. Ou porque você julga o fulano que cortou o cabelo e tá esquisito. Ou você julga. Você só faz isso porque você tá num lugar ruim. Quando a gente não tá num lugar ruim, gente, a gente não julga nada nem ninguém. Você não sente vontade. Você olha e as pessoas são só pessoas. Elas são só pessoas sendo pessoas fazendo coisas de pessoas. Você não se mistura naquela emoção do tipo assim, nossa, mas cabelo esquisito, que roupa estranha. Você não faz isso. Porque você sabe que cada um sabe de si e tá botando para fora a si mesmo, como você também. Ou você acha que ninguém olha na rua, você acha que você é esquisito, por qualquer motivo que seja. Então, isso é recíproco e acontece o tempo todo. Só que a gente só busca fora, só fica apontando fora quando tá faltando muito dentro. É o mesmo motivo pelo qual a gente faz fofoca. Fofoca a gente faz com uma necessidade de interação, querendo buscar conexão, querendo validação. A gente faz a fofoca porque a gente quer que o amigo faça a fofoca junto com a gente, porque a gente se sente importante. E isso não é legal. Porque é uma importância que ela não existe de verdade. Ela é uma importância falsa. E o que a gente está fazendo aqui, gente, é tentar divulgar informações para poder ajudar todo mundo. As pessoas que têm interesse, se você está aqui escutando esse canal e tudo isso, eu acredito que seja o caso. Se você está aqui me ouvindo, é o caso. Que você quer uma vida melhor. Então, a única forma de ter uma vida melhor é se a gente começar a agir com consciência. Então, se você está julgando, o momento que você se pega julgando o atendente da loja ou qualquer coisa, é o momento que você pergunta aonde está errado aqui dentro. O que eu estou insatisfeito comigo? E aí você vai gastar tantos minutos dos seus neurônios pensando o que está errado com você e como você arruma você, que o atendente tá com a blusa do avesso não vai fazer a menor diferença para sua vida mais. Mesma coisa a fofoca. Toda vez que você sentir na sua língua aquela coçadinha de falar alguma coisa para alguém, pergunta por que eu tô falando dos outros? O que tá errado aqui dentro que me faz querer me preocupar com a vida dos outros? Às vezes é entretenimento, às vezes a sua vida tá vazia, sem diversão. Então vai buscar uma forma de você se divertir de verdade, sem ser fazendo fofoca sobre os outros. Isso é muito importante, gente, porque assim, a gente não escolhe nada disso, sabe? A gente age no piloto automático. Então, a forma da gente mudar isso é assumindo a consciência da nossa vida, é você começando a questionar todos os atos. Você pode colocar post-it espalhado pela casa, dentro do livro, na tela do seu computador. Lembrando, questione-se, questione-se. Porque se a gente não questionar, se a gente deixar aí no automático, beleza, eu tô sentindo isso hoje, tá tudo bem, eu vou comer e vou falar dos outros, eu vou fazer fofoca, e você vai, é como se você estivesse sendo, sabe, rebanho, né, que tem ali, fica todo mundo seguindo o mesmo fluxo, ninguém pensa para onde está indo, e aí, se de repente o líder do rebanho está indo para o penhasco, vai todo mundo junto, é o que você está fazendo. Você está agindo no inconsciente e repetindo os mesmos padrões e fazendo a mesma coisa, rezando para você manifestar uma vida diferente, rezando, visualizando as coisas, e aí mesmo que você, às vezes, você reza tanto, gente, às vezes você medita tanto, você até gera aquela energia, mas aquilo não se sustenta. Então, se você quer uma vida, ou você não fica preenchido, a gente já falou muito sobre isso também. O coração parece que tem sempre o vazio, tá sempre faltando alguma coisa. Então, se você quer que isso passe, a gente precisa assumir a consciência da nossa vida e os nossos atos precisam ser de acordo com a nossa escolha. Eu estou escolhendo fazer isso porque é o certo, porque é gostoso, porque me faz bem, porque faz bem para as outras pessoas. E aí, com isso, a gente vai criando uma vida melhor e você vai aprendendo, o seu cérebro vai aprendendo
várias coisas. E é a beleza disso. Ele aprende que você é gentil, ele aprende que você é respeitoso, ele aprende que você pensa nos outros, ele aprende que você cuida de você, que você presta atenção nas suas necessidades. Isso vale, gente, um parêntese aqui importante. Por favor, não deixem o autocuidado para depois. Se vocês precisam, desde ir para manicure, a fazer um procedimento médico que você está esperando para poder arrancar aquela verruga, sei lá, qualquer coisa, há séculos, e você só enrola, não deixa para depois, porque quando você deixa para depois, você diz para o universo que você está se deixando para depois. E aí ele vai te colocar lá no final da fila das entregas, das manifestações que você está pedindo. E não é o que você quer, gente. Você quer entrega. Você quer entrega rápida. Então, às vezes a entrega até vem. Você fala assim, não, mas minha vida tá tudo bem e tal. Mesmo deixando isso para depois, porque eu tô trabalhando muito e tô ganhando muito dinheiro. Só que a conta chega depois, entendeu? Não é uma coisa que você sustenta. Você percebe que a vida fica andando em ciclo. Tem hora que tá cheia de trabalho, tem hora que não tem trabalho. Tem hora que as coisas dão certo, tem hora que as coisas dão errado. Isso acontece para todo mundo. Mesmo as pessoas que têm consciência. Mesmo, tipo, eu até no lugar que eu tô, que, tipo, hoje, eu não sei dizer a percentual. Eu teria que fazer uma medição super com precisão para poder dizer, mas eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que a maior parte do meu dia hoje eu passo consciente. E quando eu não estou consciente, quando eu faço alguma coisa que eu percebo que foi no automático, normalmente eu percebo durante o ato, não é nem depois. Então, se alguém fala alguma coisa e eu respondo sem querer, sem pensar, hoje eu sei, na hora que a resposta está saindo da minha boca, eu sei. E normalmente já é o momento de parar. Não, peraí, rapidinho. Vamos começar de novo. E aí você começa a falar outra vez, porque eu já estava percebendo aquilo. No início não é assim. No início a gente fala e de repente você vai perceber 2 dias depois, tomando banho, o que você fez. E aí você precisa ter humildade de voltar atrás e arrumar. E aí aos pouquinhos isso vai criando consciência, porque você vai começando a sentir o benefício disso tudo e a sua vida vai começando a melhorar. Então, mas mesmo assim, quando por algum motivo eu escorrego na casca da banana, eu vejo o problema, o que acontece no minuto seguinte. No minuto seguinte. Pra tudo, assim, tipo, se eu faço uma coisa muito legal, meu telefone toca com uma notícia boa, se eu faço uma coisa que eu não me orgulho, tipo, sei lá, às vezes eu tô discutindo com meu marido e sem querer eu soltei uma palavra que eu não tinha que soltar, tipo, podia ter sido mais delicada. No minuto seguinte, meu telefone toca com uma notícia ruim. Hoje tá muito rápido, eu acho que é por causa desse mecanismo de troca de energia que a gente vai desenvolvendo. Pelo menos as pessoas que eu converso que estão nesse mesmo patamar, nessa mesma vibe que eu vivo hoje, é uma coisa muito comum da gente conversar entre a gente. Então, eu estou passando isso para vocês porque é um sinal legal, porque isso funciona como um termômetro. Na hora que vocês começarem a sentir que o toma lá da cá está muito rápido, pode ter certeza absoluta que é o universo te mostrando, vai para aqui, vem para cá, é como se ele estivesse te redirecionando. Então, isso é muito legal. E assim, gente, com a medida que você vai treinando seu cérebro, você vai musculando ele, como eu falei da academia. Então, ao invés de você se machucar por qualquer coisa, por exemplo, se você. Vou usar o exemplo da academia de novo. Se você carrega um saco de 50 quilos de arroz e você não tem força física nenhuma para aquilo, você vai se sentir mal, vai ficar pesado para poder carregar aquele saco. Às vezes vai ficar com dor no ombro, dor nas costas. Mas se você malha e você está acostumado a carregar peso, você vai carregar aquilo fácil. O nosso cérebro é igual. Então, quando a gente recebe alguma informação, alguma coisa que machuca a gente, que deixa a gente chateado, que deixa preocupado, que deixa as coisas, você tá agindo como se fosse uma pessoa que nunca foi para academia e não sabe agir com aquilo. À medida que você vai criando mecanismos na sua cabeça para poder agir com aquilo, você não vai sentir a emoção que você sente. E, por conclusão, você não vai buscar os mecanismos compensatórios que você busca. Então, o primeiro passo aqui é você pensar o seguinte, gente, isso não é uma fraqueza. Quando alguém fala alguma coisa e você se sente agredido, isso não é uma fraqueza. Isso é só um output do seu cérebro que foi treinado até então para ter aquele output, aquele resultado. Então, você vai decidir que, olha, é muito importante isso, gente, a gente decide mesmo. Quando a gente decide que não vai ser mais daquele jeito, não vai ser mais daquele jeito. Então, você vai decidir que agora, quando você sentir as coisas, você vai questioná-las. E além de questionar, que aquilo, você não vai se sentir fraco, você vai entender que aquilo é um output e que você vai melhorar a musculação do seu cérebro para que esses outputs se tornem cada vez mais produtivos. Porque, gente, cada vez que a gente faz uma besteira, a gente tem que fazer tudo de novo, tem que arrumar, dá muito trabalho, a gente gasta tempo. O resultado nunca é bom. Então, vale super a pena a gente gastar, entre aspas, esse mini tempinho de questionar. Pô, mas por que eu tô fazendo isso?
Por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô com vontade de fazer isso? Então, e aí na hora que você pega essa resposta do porquê, vai fundo, gente. Assim, a minha sugestão é sempre pergunta o porquê do porquê, cava. Porque normalmente o cérebro está sempre tentando defender a gente, ele sempre vai te dar uma resposta superficial. Ah, é por causa disso. Ou vai tentar botar a culpa em outra pessoa. A culpa nunca é da outra pessoa, tá, gente? As outras pessoas que existem aqui em volta da gente, elas funcionam que nem atores num filme. Elas estão na nossa vida, refletindo a gente e mostrando o que a gente tem que fazer melhor. Ou seja, então se alguém te atacou, se alguém fez alguma coisa mal para você, essa pessoa está só te mostrando alguma coisa que você tem que trabalhar aí dentro. Na hora que você trabalhar, ou essa pessoa vai melhorar, ou essa pessoa vai sumir da sua vida, alguma coisa assim vai acontecer. E você não precisa se preocupar com isso mais. Entendeu? Então, assim, vamos julgar menos, porque tudo que a gente faz pro outro e a respeito do outro e coloca no outro diz sobre a gente. Então, toda vez que você sentir vontade de julgar, de falar, de fofocar, de se sentir agredido, de ficar preocupado, para e pensa, por que que eu estou fazendo isso comigo? Por que que isso está acontecendo aqui dentro? De onde vem isso? Qual é o meu real medo? Normalmente a gente faz isso porque a gente está com muito medo. Normalmente é medo de sentir dor, ou medo de se sentir inseguro, ou medo de ser abandonado. E aí você vai precisar achar e refazer esse mecanismo, e reinterpretar essa situação. Para o seu cérebro, na hora que ele receber essa mesma informação, ao invés dele se sentir ameaçado e fazer você reagir desse jeito, ele vai entender que é uma situação e ele vai lidar com ela de uma forma madura, com uma inteligência emocional. Acho que todo mundo já ouviu falar desse termo. Porque você vai aprender a se regular, sabe? Como se fosse um termostato que deixa o ambiente climatizado. Se esquenta, ele esfria, se esfria, ele esquenta, e ele fica regulando o tempo todo. Então, o objetivo é fazer o seu cérebro regular suas emoções e o que você está sentindo o tempo todo, meio que no automático. Só que hoje o automático dele não sabe fazer isso. Hoje o seu cérebro no piloto automático, ele é reativo. Ele se defende o tempo todo. E normalmente de formas muito intensas e compensatórias. E isso não faz bem, porque isso só vai te deixar ansioso, deprimido, etc. E não é o que você quer, ninguém quer isso, na verdade. O que a gente quer é se sentir seguro, amado, respeitado, protegido. Só que a gente só vai sentir isso quando a gente se respeita, quando a gente se ama, quando a gente se protege, quando a gente cuida da gente, com muito carinho, sem achar que a gente está fazendo pela gente, porque o outro tinha que estar fazendo, mas ele não está, então sobrou para você. Não é, gente. Cuidar da gente é a coisa mais gostosa do mundo. Você se mimar, você cuidar da sua saúde, cuidar das coisas que são importantes, das pessoas que são importantes para você, isso tem que ser bom. O nosso corpo aqui na Terra é o nosso veículo para andar aqui. E esse veículo inclui o corpo, inclui a mente. Pensa assim, pensa que o corpo funciona como o hardware de um computador. E todas essas emoções, todos esses sentimentos, tudo isso que você está sentindo, funcionam como softwares que estão rodando ao mesmo tempo dentro desse computador. Software, a gente consegue fazer upgrade do software, a gente consegue trocar o software, a gente consegue buscar na internet um que faça uma função melhor. É basicamente a mesma coisa. Você vai instalando no seu cérebro mecanismos melhores de fazer as mesmas coisas e deixando para trás os cacoetes e as formas antigas de você lidar com os problemas que você já sabe que não funciona. Certo? Vejo vocês em breve. Um beijo grande. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love, the triumphs, your soul's ready.